Item 25, projeto de lei do Senado número 26 de 2014, complementar não terminativo. Altera o artigo 1º da Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, para extinguir o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito, que tenham como contraparte estados estrangeiros. Autoria, senador Álvaro Dias. Relatoria, senador Ricardo Ferraz. Relatório favorável ao projeto e às emendas número 1 a 3 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Observações. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para proferir o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. O PLS de número 26 pretende, mediante alteração no artigo 1º da Lei Complementar número 105, extinguir, senhor presidente, um absurdo: o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais de crédito que tenham como contraparte o Estado estrangeiro, como se fosse possível nós tratarmos dinheiro público que pertence à sociedade com algum grau de reserva, inibindo ou mesmo coibindo a necessidade da transparência. Na justificação, o autor, o senador Álvaro Dias, argumenta que as operações bancárias do setor público devem submeter-se ao princípio constitucional da publicidade, devendo impor-se o sigilo bancário como exceção apenas, e não regra. Ressalta que a transparência nesse tipo de operação em nada afeta a honra ou mesmo a privacidade do cidadão comum, e que o sigilo bancário, como instrumento de proteção da pessoa humana, não deve ser indevidamente estendido para ocultar as operações financeiras do setor público. Destaco ainda que as instituições oficiais de crédito, a exemplo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, têm recebido recursos subsidiados do Tesouro Nacional. Veja bem, senhor presidente, recursos subsidiados do Tesouro Nacional, recursos da população brasileira, recursos que são produto e resultado do esforço do empreendedor brasileiro e do trabalhador brasileiro. Portanto, esses recursos, eles não pertencem ao Tesouro Nacional, eles pertencem à população brasileira e tem, portanto, a população brasileira o direito e até o dever de saber o que o Estado brasileiro quer fazer com esses recursos em relação a essas cooperações internacionais, até porque nos últimos anos há um sem número de incertezas com relação às operações de crédito que foram coordenadas pelo governo da presidente Dilma, com governos na África, com Cuba e assim por diante, com muitas suspeitas e dúvidas sobre o nível e a intensidade desse tipo de subsídio que foi concedido a esses países. Portanto, esses recursos, eles não são subsidiados pelo Tesouro Nacional, senador Álvaro Dias. Eles são bancados pelo trabalhador brasileiro, pelo empreendedor brasileiro, que são repassados de forma de operação de crédito aos tomadores finais. Registra ainda, por fim, que se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreados em endividamento público, ou seja, o governo brasileiro emite títulos, se endivida, paga taxa de juros imoral para financiar a operação de crédito que é mantido sob sigilo. Se existe esse imenso subsídio nas operações de crédito lastreadas em endividamento público, é incompreensível que o benefício seja estendido a outras nações, à custa do esforço, do trabalho, do suor e da lágrima do brasileiro. Se tivermos que subsidiar, se houver espaço fiscal para isso, que a gente dê esse tipo de apoio ao empreendedor brasileiro. A matéria foi apreciada na Comissão de Relações Exteriores, que deu parecer pela sua aprovação com 3 emendas. A primeira delas altera a redação da emenda para estender a extinção do sigilo bancário
a todas as operações de crédito custeadas com recursos públicos. A segunda emenda promove essa alteração na parte dispositiva do PLS, enumerando taxativamente que não estão cobertas pelo sigilo bancário as operações quando a contraparte for o Estado estrangeiro, b, a operação contar com garantia direta ou indireta de Estado estrangeiro, c, tratar-se de operação custeada total ou parcialmente com recursos provenientes de fundos orçamentários ou da concessão de empréstimos à instituição financeira por parte do respectivo ente público controlador. A terceira emenda, por fim, suprime a necessidade de publicação dos contratos em jornal de grande circulação na praça da sua sede prevista no projeto de lei do Senado. A matéria relativa ao sigilo bancário insere-se na competência legislativa da União. O PLS 26 pretende dar transparência aos empréstimos concedidos por instituições financeiras controladas por entes do direito público interno, quando a contraparte for Estado estrangeiro ou na hipótese de a operação contar com garantia direta ou indireta do Estado estrangeiro. Ademais, determina que os instrumentos contratuais e eventuais aditivos das referidas operações sejam divulgadas na página específica da instituição, na rede mundial de computadores ou à internet, ou em jornal de grande circulação na praça de sua sede. A Constituição Federal estabelece a publicidade como princípio da administração pública. Aliás, se a Carta Política institui mecanismos de controle essenciais para a observância do princípio republicano, a publicidade e a transparência ganham fundamental importância para o Estado democrático de direito. Sem publicidade não há controle, sem controle não há república. De outra parte, estou convencido de que a modificação legislativa promovida por esse projeto não viola a intimidade da pessoa humana, principal valor preservado pelo sigilo bancário. Não se trata dessa questão. No plano internacional, destacamos que os financiamentos das agências multilaterais, como o Banco Mundial, já adotam esse parâmetro de publicidade e de transparência em suas operações. Portanto, não estamos inventando a roda, nós estamos fazendo uma adequação, uma adaptação daquilo que agências multilaterais de crédito que operam no mercado internacional já praticam. Não vislumbramos, portanto, nenhum vício de inconstitucionalidade na matéria. No mérito, consideramos a proposição conveniente e para lá de oportuna. Indiscutivelmente, a modificação proposta fortalece a República, além de evitar desmandos típicos dos regimes totalitários e daqueles que insistem em não dialogar com a transparência. O que se pretende é tornar transparente o uso de recursos públicos para financiar projetos que financiem outros países. Ora, esse tipo de aplicação não se limita aos empréstimos a países estrangeiros ou por eles garantidos. Boa parte dos projetos que são financiados em países estrangeiros decorre de créditos de financiamento à exportação, concedidos a empresas exportadoras brasileiras de bens e serviços, as quais são as tomadoras finais dos empréstimos, não dependendo de garantia formal dos países estrangeiros. Portanto, quando houver a aplicação de recurso público nesse tipo de financiamento, também deve ser afastado por completo o sigilo bancário. Além disso, entendemos que qualquer aplicação de recurso público, assim definido como os recursos provenientes de aportes diretos ou indiretos do Tesouro, do ente público controlador, tem de ser feito de modo transparente. Nesse sentido, apoiamos a emenda de número 1 e 2 na Comissão de Relações Exteriores. Da mesma forma, somos favoráveis à emenda 3, pois desnecessária a exigência de publicar os contratos em jornal de grande circulação na sede da agência financiadora, bastando sua divulgação na internet. Dessa forma, senhor presidente, pelo exposto, somos pela aprovação do PLS de número 26 e das emendas 1, 2 e 3. É como encaminhamos e conclamando aos demais senadores dessa comissão para que possamos apoiar
e votar favoravelmente a esse projeto, de modo que nós possamos dar um basta em diversos, inúmeros e incertos desvios que foram cometidos nos últimos anos por um governo que, inclusive, está sendo denunciado e impeachmentado. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Em discussão, o parecer, com a palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, muito rapidamente, já que o relatório apresentado pelo senador Ricardo Ferraço se apresenta de forma completa e justifica plenamente as razões da apresentação dessa proposta, que veio na esteira de uma inusitada revelação de que empréstimos externos através do BNDES ocorriam de forma secreta, com a tarja de empréstimo sigiloso, especialmente 2 deles para Cuba e para Angola. 800 milhões de dólares foram remetidos a Cuba para a construção do Porto de Mariel. Seriam suficientes para a geração de 150 mil novos empregos no nosso país. São empréstimos sigilosos. Razão fundamental da elevação assustadora da dívida pública brasileira, que hoje consome, neste ano de 2016, 1,328 bilhões de reais para o pagamento de juros e serviços, já que nos últimos anos, dos cofres públicos, saíram para o BNDES 716 bilhões de reais, 470 bilhões do Tesouro Nacional e o restante do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros sacrificados com a redução dos percentuais da remuneração que cabe a esses recursos depositados nos cofres da União. Porque esses empréstimos a países como Cuba, Angola, outros países da África, Venezuela, Equador, Peru, Argentina e etc., são empréstimos com taxas de juros privilegiadas, que exigem do povo brasileiro, como disse o senador Ferraço, dos contribuintes brasileiros, a contribuição de cerca de 20 bilhões de reais anualmente para a sustentação dessas taxas especiais com subsídios através do erário. Portanto, senhor presidente, nada mais justo do que propor transparência. Nós usamos a Lei de Acesso à Informação para buscar as informações a respeito desses empréstimos externos. E a alegação é que, em razão da legislação daqueles países, o governo brasileiro estava impedido de fornecer essas informações. E aqui, nesta casa, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, fazia esta afirmação, e nós contestamos. O governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países e afrontar a Constituição do nosso, porque ela fala em transparência, em publicidade dos atos públicos. Negada essa informação, recorremos ao Supremo Tribunal Federal, através de mandato de segurança, com a decisão favorável à publicidade desses atos praticados pelo governo através do BNDES. Esse projeto foi outra medida complementar. Apresentamos o projeto exatamente para extinguir o Instituto do Sigilo Bancário nestes casos. Empréstimos externos a outros países, a outros estados, não podem ser sigilosos. A transparência é essencial. Basta verificar que nos Estados Unidos, por exemplo, BID, BIRD, são bancos que financiam nações e não há sigilo bancário em relação a esses empréstimos. Portanto, senhor presidente, apenas
para justificar a apresentação do projeto, agradecer o relatório do senador Ricardo Ferraz, competente como sempre, e certamente contar com o voto dos colegas senadores e senadoras dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão o parecer. Não havendo mais oradores, passa-se a votação. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu vou anunciar o resultado ainda, senadora. Resultado: aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 3, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.